Já parou para pensar como algumas estruturas de poder parecem ter, sei lá, um superpoder? Elas simplesmente atravessam os séculos, sabe? Sobrevivem a guerras, independências, revoluções. E a elite no comando continua lá, né? Firme e forte. Exato. Parece quase um truque de mágica. Como é que eles conseguem essa façanha, assim, de preservar o domínio por tanto tempo? É uma questão fundamental, realmente. Pois é justamente essa persistência, quase teimosa, que a gente vai investigar mais a fundo hoje. Mergulhamos em algumas fontes que analisam as raízes da riqueza e da pobreza pelo mundo para tentar entender, né, como essas elites focadas em extrair riqueza, as chamadas elites extrativistas, conseguiram se manter no poder. E em lugares bem diferentes, né? Sim. Como a Guatemala, desde lá dos tempos coloniais até o século XX, e também o sul dos Estados Unidos, especialmente naquele período bem turbulento depois da Guerra Civil. A nossa missão aqui é entender os mecanismos por trás dessa longevidade do poder. Exato. E o conceito-chave, assim, que permeia toda essa análise é o de instituições extrativistas. É bom a gente definir isso rapidinho. Boa. O que são exatamente? Pensa nelas como as regras do jogo, sabe? Leis, normas, práticas, só que desenhadas não para o bem comum, mas para canalizar a riqueza e o poder para um grupo pequeno, tirando do resto da sociedade. Ah, entendi. Feitas para beneficiar uma minoria. Isso. E o ponto crucial que as fontes destacam bastante é que essas instituições criam o que eles chamam de círculos viciosos. Círculos viciosos. Como assim? Explica melhor. É basicamente o poder econômico que essa elite acumula permite que ela capture ou influencie muito o poder político. Certo. Uma coisa leva a outra. Exatamente. E esse poder político, por sua vez, é usado para quê? Para moldar ou manter as instituições, as regras do jogo de um jeito que proteja e até aumente o poder econômico deles. Vira um ciclo que se retroalimenta. E que é difícil de quebrar, imagino. Muito difícil. E hoje a gente vai ver como esse ciclo funcionou na prática nesses dois casos históricos bem marcantes que você mencionou, Guatemala e o sul dos Estados Unidos. É feito. Então, vamos começar pela Guatemala. As fontes descrevem uma situação impressionante mesmo. Uma elite que conseguiu, sei lá, surfar por cima das ondas da história, mantendo o controle desde a colônia espanhola até boa parte do século XX. Como essa estrutura se mostrou tão resiliente? Olha, as bases foram lançadas muito tempo atrás, né? Lá no período colonial. A própria lógica da colonização espanhola na região já era, na essência, extrativista. O foco era tirar recursos, né? Isso. Tirar o máximo de recursos naturais e, principalmente, explorar a mão de obra indígena. Instituições como a encomienda, aquele sistema inicial onde os conquistadores recebiam terras e o direito de exigir trabalho dos indígenas que moravam nelas. Ah, sim, lembro disso, das aulas de história. Pois é. Esse sistema já estabeleceu esse padrão de exploração profundo desde cedo. E mesmo que a encomienda em si tenha mudado com o tempo, a mentalidade extrativista ficou, sabe? Permaneceu. E o interessante que as fontes mostram é que a independência, lá no início do século XIX, não mudou essa dinâmica para a maioria da população. Pelo contrário, né? Exato. Especialmente a partir de 1871, com a chegada dos liberais ao poder, teve um novo ciclo muito intenso de concentração de terras. Terras que eram das comunidades indígenas, historicamente. Exatamente. Foram confiscadas em larga escala. E quem se beneficiou disso tudo? A elite tradicional, claro, que agora estava cada vez mais voltada para a produção de café, que virou a grande riqueza do país. Entendi. Mas aí, ter a terra não bastava, né? Não bastava. Eles precisavam de gente para trabalhar nela. E, de preferência, mão de obra muito barata. Então, aquela estrutura colonial de exploração da mão de obra precisava ser recriada, mas com outras roupagens, digamos assim. É aí que entram uns mecanismos que parecem saídos de um manual de controle social mesmo. As fontes detalham alguns? Fala um pouco deles. Sim, tinha o repartimento, por exemplo, que na prática era um recrutamento forçado de mão de obra. Forçado como? Essa era tipo uma caderneta de trabalho, onde se anotavam as dívidas do trabalhador com o fazendeiro. Dívidas? Como assim? Muitas vezes essas dívidas eram infladas artificialmente, sabe? Ou simplesmente impossíveis de pagar com salários minúsculos que eles recebiam.
Isso acabava prendendo o trabalhador à fazenda por tempo indeterminado. É a chamada peonagem por dívida. Que sistema perverso! E o mais doido que as fontes comentam é que às vezes ter uma dívida registrada na libreta era o único jeito de escapar do recrutamento forçado do repartimento. Exatamente. Olha que situação. O trabalhador era forçado a escolher entre duas formas de servidão. Uma armadilha muito bem montada pela elite. Uma cilada, né? Sem dúvida. E para fechar o pacote, ainda criaram leis contra a vadiagem. Leis de vadiagem. Isso. Se um camponês indígena não pudesse provar que tinha um emprego, geralmente nessas fazendas de café, ou que tinha terra suficiente para se sustentar, o que era cada vez mais raro depois dos confiscos, ele podia ser preso e forçado a trabalhar em obras públicas ou simplesmente enviado à força para trabalhar nas plantações. Na prática, era quase impossível para a população rural indígena escapar desse sistema de trabalho coagido. É impressionante a sofisticação desses mecanismos de controle, né? Mesmo num contexto de pouca tecnologia. Mas por que isso durou tanto tempo na Guatemala? As fontes indicam que foi até meados do século XX, com a libreta e as leis de vadiagem existindo formalmente até 1945. São vários fatores que contribuíram para essa persistência. Primeiro, a própria continuidade da elite. As mesmas famílias, os mesmos grupos sociais que controlavam a terra e a economia lá, desde o período colonial, conseguiram se manter nessa posição dominante. A elite não mudou muito, então? Basicamente não. Segundo, tinha a profunda divisão étnica e social, né, entre essa elite de origem europeia, os ladinos, e a maioria indígena. Isso facilitou muito impor essas regras exploratórias. A divisão ajudou a manter o sistema. Com certeza. E terceiro, o poder político central muitas vezes era fraco, ou então diretamente cúmplice dessa elite agrária. Ditaduras como a de Jorge Ubico, ali entre 1931 e 1944, que as fontes mencionam, foram o ápice desse controle. O Ubico reforçou essas leis. Sim, reforçou essas leis e a repressão para garantir o fluxo de mão de obra barata para o café. Era tudo interligado. Entendi. Então essa combinação de elite persistente, divisões sociais profundas e um Estado a serviço dessa elite criou um ambiente onde as instituições extrativistas se entrincheiraram por séculos. Isso bloqueou qualquer desenvolvimento mais inclusivo. É um exemplo claríssimo daquele círculo vicioso que você falou no começo. Exatamente. O poder econômico da elite cafeeira garantia o domínio político dela, que por sua vez criava e mantinha as leis, tipo a libreta e as leis de vadiagem, que asseguravam a mão de obra barata. Que sustentava o poder econômico deles. Isso, um ciclo fechado e, convenhamos, trágico para a maioria da população guatemalteca. Essa capacidade de adaptar as ferramentas de controle, mesmo depois de mudanças políticas grandes como a independência, é um ponto fundamental. E isso puxa o gancho para outro caso fascinante que as fontes exploram, talvez até mais contraintuitivo, né? Considerando a ruptura gigantesca que veio antes, o sul dos Estados Unidos depois da Guerra Civil. Sim. O sul pós-guerra civil é apresentado como um exemplo paradigmático mesmo, desse círculo vicioso e da resiliência de uma elite extrativista. Mesmo depois de uma derrota militar que foi catastrófica para eles, e da abolição da instituição central que sustentava a riqueza deles, a escravidão. Como assim? Porque a Guerra Civil de 1861 a 1865 foi devastadora para o Sul. E a vitória da União levou à 13ª Emenda, que aboliu a escravidão. Isso não deveria ter quebrado a espinha dorsal da velha elite agrária sulista? Não deveria ter mudado tudo? Deveria. E esse momento, a Guerra Civil e a reconstrução que veio depois, é o que as fontes, se baseando na teoria institucionalista, chamam de conjuntura crítica. Conjuntura crítica. O que isso quer dizer? Quer dizer que foi uma janela de oportunidade histórica, sabe? Um momento de grande fluidez, onde as regras do jogo econômico e político do Sul poderiam ter sido reescritas de forma fundamental. Poderiam ter abandonado o modelo extrativista baseado na plantation e na exploração da mão de obra negra. Mas não foi o que aconteceu. Não foi. Essa janela, em grande parte, foi fechada pela própria elite que, em teoria, deveria ter sido desalojada. E qual foi o fator decisivo para essa elite conseguir manter o poder mesmo com o fim da escravidão? O que as fontes apontam como crucial?
Olha, o ponto nevrálgico que aparece repetidamente nas fontes foi a questão da terra. A abolição libertou as pessoas escravizadas, mas não deu a elas os meios econômicos para construir uma vida independente. Faltou a base econômica, né? Exatamente. Aquela famosa promessa dos 40 acres de uma mula, que circulou durante e logo depois da guerra como uma forma de compensação e base para a autonomia econômica dos libertos, Nunca foi implementada de verdade, né? nunca em larga escala. A grande maioria das terras continuou nas mãos da antiga elite branca, os proprietários de escravos. Ou seja, a liberdade política que veio com a abolição não foi acompanhada de poder econômico real para os ex-escravizados. Ficaram livres, mas sem terra, sem recursos. Precisamente. E a elite que manteve a posse da terra manteve a chave do poder econômico no soar agrário. As fontes até citam um estudo muito interessante do historiador Jonathan Wiener sobre o Alabama. Que ele descobriu. Ele analisou a composição da elite num condado específico antes e depois da guerra. E os resultados são impressionantes. Mesmo com a guerra e a derrota, uma proporção muito grande da elite econômica de 1860 ainda estava no topo em 1870. Sério? Mesmo depois de tudo? Sim. Para ter uma ideia, dos 236 membros da elite identificados em 1850, 101 ainda faziam parte dela em 1870. E mais revelador ainda, 72% dos maiores proprietários de terras em 1870 já pertenciam à elite em 1860. Eles sobreviveram economicamente à tempestade. E tem um detalhe cruel que as fontes trazem que ajuda a entender como essa elite se preservou até fisicamente durante a guerra, né? Tem sim. A infame Lei dos 20 Negros. Uma lei confederada que isentava do serviço militar obrigatório um homem branco para cada 20 pessoas escravizadas que ele possuísse. Quer dizer que os mais ricos não precisavam ir para a guerra. Exato. Isso significava que, enquanto homens brancos, pobres e de classe média morriam aos milhares nos campos de batalha para defender o sistema escravista, uma parte importante da elite, que era quem mais se beneficiava desse sistema, pôde ficar em casa, gerenciando suas propriedades, preservando suas vidas e, indiretamente, seu controle econômico futuro. Que absurdo! Então, eles mantiveram a terra, sobreviveram à guerra em maior proporção e aí, com esse poder econômico intacto, o que eles fizeram? Aí o círculo vicioso entrou em ação de novo, com força total. Com o controle da terra, o poder econômico, eles rapidamente reconquistaram o controle político local e estadual. Isso aconteceu à medida que as tropas federais foram se retirando e a reconstrução chegou ao fim, ali por volta de 1877. E o que fizeram com esse poder político recuperado? Usaram para criar um novo conjunto de instituições extrativistas, para substituir a escravidão, garantir uma força de trabalho negra subjugada e barata e manter a hierarquia social e racial de antes da guerra ao máximo possível. E essas novas instituições são as terríveis leis de Jim Crow, imagino. Exatamente. O sistema Jim Crow, um sistema abrangente de segregação racial legalizada que afetou todos os aspectos da vida no Sul por quase um século. Tudo separado, né? Tudo. Escolas separadas e, obviamente, desiguais transportes, hospitais, bebedouros, cemitérios. Tudo era segregado para reforçar a ideia de inferioridade negra e manter o controle social da elite branca. Mas não era só segregação, né? Tinha muita repressão e exclusão política também, certo? As fontes falam disso. Sem dúvida, a violência era sistemática. Grupos como a Ku Klux Klan aterrorizavam a população negra. Linchamentos, intimidação, tudo para suprimir qualquer tentativa de reivindicar direitos ou igualdade. Que horror! As fontes citam o grande intelectual W.E.B. Du Bois, que descreveu o Sul dessa época como um mero campo de batalha para a intimidação do povo negro. E, politicamente, mesmo com a 14 e 15 emendas à Constituição garantindo cidadania e direito ao voto para os homens na época, a elite sulista criou barreiras muito engenhosas para impedir que os negros votassem. Que tipo de barreiras eram essas? Olha, as fontes mencionam um contexto geral, mas a gente sabe que incluíam coisas como testes de alfabetização absurdos, claramente enviesados,
Imagina pedir para um ex-escravo que nunca teve chance de estudar para interpretar uma cláusula complicada da Constituição do Estado. Era feito para reprovar. Impossível, né? E tinha também os impostos eleitorais, as poll taxes. Tinha que pagar para poder votar, algo proibitivo para a maioria dos negros pobres. E também para muitos brancos pobres, o que às vezes era um efeito colateral aceitável para a elite que queria restringir o eleitorado de qualquer forma. Resultado: os negros não votavam. Na prática, a vasta maioria dos homens negros foi efetivamente privada do direito ao voto no Sul até o movimento pelos direitos civis, décadas depois. E economicamente? Como a falta de terra e essa exclusão política toda impactaram a vida da população negra? Mantiveram a maioria deles presa num sistema agrário muito parecido com a escravidão nos seus efeitos. Sem terra própria, muitos viraram meieiros, os sharecroppers, ou arrendatários. Trabalhavam nas terras dos antigos senhores em condições péssimas, frequentemente endividados e sem nenhum poder de barganha. Continuaram dependentes de outra forma. Exatamente. E o acesso à educação, severamente limitado. E a qualidade era muito inferior à das escolas brancas. Isso garantia que as gerações futuras tivessem pouquíssimas chances de escapar desse ciclo de pobreza e subordinação. Era um sistema desenhado para extrair trabalho barato e manter a população negra como uma subclasse controlada. E quais foram as consequências disso para o Sul como um todo, não só para a população negra? As consequências foram devastadoras e duraram muito tempo. Não só para a população negra, mas para o desenvolvimento econômico de toda a região Sul. Ao manter essas instituições extrativistas, a elite sulista acabou impedindo a inovação, o investimento em educação, a diversificação da economia. Travou o desenvolvimento da região. Sim, o Sul ficou predominantemente agrário, pobre e atrasado em comparação com o Norte industrializado por quase um século. As fontes são bem claras nisso. A convergência econômica significativa entre o Sul e o resto dos Estados Unidos só começou a acontecer de verdade depois dos anos 50 e 60. Quando o movimento pelos direitos civis ganhou força? Exato. Quando esse movimento finalmente conseguiu desafiar e derrubar a base política dessas instituições, as leis de Jim Crow, a privação do direito ao voto, foi preciso quebrar o poder político dessa elite extrativista para que a economia começasse a mudar de forma mais inclusiva. Impressionante. Então, juntando os fios aqui da Guatemala e do Velho Sul-Americano, o que essa análise toda nos diz fundamentalmente sobre poder e pobreza? Qual é a grande lição que a gente tira? Olha, a lição central é a capacidade impressionante de adaptação e resiliência dessas elites extrativistas e das instituições que servem a elas. A gente viu que nem a independência de um poder colonial, nem uma guerra civil brutal com a abolição da escravidão foram suficientes por si sós para desalojar essas elites ou mudar a natureza fundamental das instituições. Elas encontraram novas formas, novas leis, novos mecanismos para manter o controle econômico e político, e com isso perpetuaram a extração de riqueza e bloquearam caminhos para uma prosperidade mais compartilhada. A dinâmica do círculo vicioso em plena força mesmo. Poder econômico gera poder político, que por sua vez molda as regras para reforçar o poder econômico. E a chave para essa persistência toda parece ser a falha em quebrar esse ciclo nos momentos críticos, né? Exatamente. No sul dos Estados Unidos, a falha crucial foi não redistribuir a terra. Isso teria quebrado a base do poder econômico da velha elite. Na Guatemala, foi a capacidade da elite pós-colonial de simplesmente adaptar e continuar as práticas exploratórias, mantendo a estrutura social que já vinha de antes. E nos dois casos, essa incapacidade de promover uma mudança institucional mais profunda, mais inclusiva, acabou condenando a maioria da população a ciclos longos de pobreza e desigualdade. Exato. Condenou por muito tempo. Isso deixa a gente com uma reflexão importante, né? Olhando para esses exemplos históricos tão, extremos. Sim. A lógica que as fontes apresentam nos convida a pensar. Será que mecanismos parecidos, talvez mais sutis hoje em dia, menos visíveis do que o trabalho forçado explícito ou a segregação legal, será que eles ainda estão em jogo? Você acha que sim? A pergunta que fica é: em que medida a concentração de poder econômico e influência política por parte de certas elites, mesmo em sociedades que a gente considera democráticas e desenvolvidas,
continua a moldar as regras do jogo. Pensa no sistema tributário, na regulação, no acesso à justiça, na educação. Será que essas regras ainda são moldadas de formas que limitam as oportunidades para a maioria e perpetuam desigualdades? É a grande questão. Essa persistência do poder é uma força histórica poderosa e talvez ainda muito presente, de formas que a gente nem sempre percebe claramente. Uma pergunta fundamental para a gente continuar pensando, com certeza. E com essa provocação, a gente encerra a nossa análise de hoje. Na nossa próxima exploração aqui no Destilando Livros, vamos voltar nosso olhar para exemplos mais recentes de como as instituições podem falhar ou ser capturadas, gerando resultados bem trágicos. Isso, vamos analisar o Zimbábue sob Mugabe, a situação complexa da Colômbia com seus conflitos e o domínio paramilitar, e também a crise aguda do Corralito na Argentina, que expôs a fragilidade institucional de uma forma bem dramática. Exato. Se essa análise aprofundada sobre a persistência das elites na Guatemala e no sul dos Estados Unidos despertou seu interesse, se ajudou a entender melhor as raízes de alguns problemas que a gente vê até hoje, não esquece, por favor, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Destilando Livros e ativa o sininho de notificações. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas discussões. Com certeza. Assim, quem nos acompanha garante que não vai perder os próximos episódios e continua com a gente nessa jornada explorando as ideias poderosas contidas nessas fontes. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima.